Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Simone e esse é o meu canal, Mochileiro de Malicuia. Pessoal, hoje eu vim contar para vocês um pouquinho da minha história aqui da regularização da minha documentação. E assim, já de início, já não quero assustar ninguém com o nome do vídeo, porque eu sou a única pessoa que eu conheço que passou por isso, tá bem? Então assim, não temam, tá? Eu cheguei em dezembro de 18 aqui em Portugal como turista, né? E em janeiro eu já tinha resolvido que eu iria ficar, que eu queria ficar em Portugal e tal, então comecei a correr atrás da documentação para me legalizar aqui através do artigo 88, que é o artigo através de contrato de trabalho. Enfim, levei aí aproximadamente de 3 a quase 4 meses, tá, para conseguir reunir todos os documentos que são exigidos pelo CEF e submeter a minha candidatura aí a uma residência, né, através do sistema do site do CEF. Pessoal, eu submeti isso em uma data X de março e eu realmente corri muito atrás de reunir todos os documentos. Eu conheço algumas pessoas aqui que levaram muito mais tempo do que eu para conseguir reunir tudo para poder dar entrada, mas eu tinha muita pressa, né, em me regularizar, acreditava numa coisa que eu própria criei, de que, nossa, com 8 meses eu consigo ficar ok, né, já vou ter a minha residência e tal, enfim. Eu peguei, reuni todo esse documento, submeti e eu fiquei absolutamente 8 meses sem ter nenhuma resposta do CEF, tá? Silêncio total. Às vezes, em alguns momentos, ainda quando em Albufeira era mais fácil, que eu morava no Algarve, então era mais fácil ter acesso ao CEF de lá. Uma única vez eu tentei ter acesso ao CEF aqui de Braga e foi bastante conturbado, bastante difícil. Não tive resposta nenhuma ali. Mas enfim, estava lá submetido, sempre aguardando a verificação, alguma coisa assim. Enfim, 8 meses depois eu consegui esse retorno. E aí um ok dizendo, não, Simone, agora você pode entrar no nosso sistema e agendar uma data. Bom, gente, muita gente tem problema também nessa etapa, porque não consegue abrir o sistema. Para mim, graças a Deus, no dia que eu recebi a resposta, eu já fui lá, tentei abrir e consegui abrir. Sempre tinha aquela coisa assim, não, porque lá nos Açores ou porque na Madeira você consegue muito rapidamente, você consegue de um mês para o outro, às vezes de uma semana para outra, né? Aí fui até lá os Açores, fui ver se tinha na Madeira, fui ver se tinha em qualquer canto que fosse mais rápido, enfim. Por fim, uma data que ficou para mim muito mais próximo, era 6 meses para frente, né? Isso era novembro, eu tinha conseguido então uma data para maio, para o meio de maio. E isso ainda em novembro, né, antes de pandemia, consegui para uma cidade bastante longe daqui onde eu moro, bastante longe de Braga. Enfim, ia lá para a Guarda fazer o meu CEF, no dia 13 de maio. Quando foi por volta, aí estourou pandemia, né, em fevereiro aproximadamente, eu tive emprego até janeiro. Fevereiro eu tive um trabalho também, mas eu não tinha o contrato, mas ok. Quando chegou na minha data, 13 de maio, agentes do CEF me mandaram algum tipo de informação, eu não sei se ligaram, acredito que ligaram, e avisaram que essa data não ia ser possível e que eu aguardasse uma nova data. Não no dia, tá? Com um pouquinho de antecedência e é isso, acho que é uma semana. Quando foi aproximadamente no dia 25 de maio, 26 de maio, o CEF entrou de novo em contato comigo e falou, olha Simone, você já pode vir até a Guarda, fazer o seu processo e tal, trazer a documentação. Aí eu consegui conversar com eles, consegui mudar o meu CEF para Viana do Castelo, porque era mais próximo para mim, tá? Consegui fazer essa troca de agendamento que foi sensacional, eu acho que a data até era melhor do que a data da Guarda. Enfim, fui lá eu para Viana do Castelo, isso em junho, sem contrato de trabalho desde janeiro, gente.
E aí, lá na hora de verificar toda a minha documentação, eu com toda a documentação certinha, sem o contrato. Negaram meu CEF, tá? Porque eu não tinha contrato já há um bom tempo. Eles estavam dando aí alguma... Havia aí uma certa flexibilidade com relação a isso, por conta da gente estar enfrentando aquela primeira onda da pandemia aqui em Portugal, né? Então, para algumas pessoas aí que tinham perdido o emprego próximo ali da pandemia, depois da pandemia, que a pandemia tivesse começado, eles acham que até estavam perdoando, mas o meu era desde janeiro. E eu tinha tido aí alguns problemas, né? E eu realmente tive que ficar um tempo meio que off, assim. Eu tava bastante abalada por perdas pessoais que eu tive. Então eu realmente tinha ali uma gordurinha, né, uma reserva, e eu fui usando essa reservinha e tal, e ainda tinha uma certa reserva quando eu fui fazer a entrevista e falei, olha, eu não precisei de pedir dinheiro ao governo, não precisei de algumas coisas, então eu ainda tenho um dinheiro que eu consigo sobreviver aqui um ano, e aí tentei dessa forma. Mas não, Simone, não adianta, você pediu porque você estava trabalhando e tal. Então, assim, o CEF me deu um prazo para que eu conseguisse aí ou um mês de carteira, né? Carteira assinada, isso não existe aqui. Um mês de contrato, né? Um recibo de um mês completo trabalhado, ou então que eu tivesse recibos verdes, e aí recibos de 2 a 3 meses emitidos. Gente, foi bastante complicado, eu não consegui isso assim de pronto, né? Eu fui conseguir emitir recibos só a partir de agosto, porque para emitir recibo eu passei a tratar de idosos, cuidar de idosos, que foi o que eu consegui naquele momento, né? E aí a primeira família da idosa que eu tratava não queria me passar os dados para que eu pudesse fazer recibos verdes. Não, a gente não vai fazer, não sei o que, com medo de repente que fosse cobrado imposto, acho que alguma coisa assim, não quiseram, tá? E aí a segunda família, né, do segundo idoso que eu passei a cuidar, não, Simone, pode fazer, pode abrir atividade e tal. Então eu fui abrir atividade, porque até então eu já não sabia muito se eu ia ficar em Portugal ou não. Eu falava, pô, eu vou abrir atividade para daqui a pouco fechar, né? É complicado, é mais um troço, né? Que eu tô deixando, mais um fio desencapado. Então, se eu vou embora hoje, tá mais fácil. É só vender um carro que eu tenho aqui e tchau, tô indo, né? E aí, com a empresa não, com essa atividade aberta, isso poderia me gerar uma certa, né? Uma certa dificuldade para, sei lá, para de repente ter que falar, olha, eu abri, mas agora já fechei, não sei o que, ttt. Falei, olha, eu não tentei mesmo o máximo que não fosse dessa forma, que fosse através de contrato, mas realmente o contrato não aparecia, não havia possibilidade. O fato também de estar sem documentação, eu acho que também dificulta bastante até a sua entrada num telemarketing aqui. Pois bem, então eu não tinha, e aí eu precisei juntar aí 2 meses, né, dos comprovantes dos recebimentos, e aí consegui dar entrada, e aí ok, consegui a minha residência aqui. Vou ser muito sincera, eu chorei lá no dia do CEF, porque tipo, tá faltando um documento aqui, assim, assado. Eu não tá faltando mais nada, porque eu ia de Braga até lá, já tinha ido 3 vezes depois da minha recusa, eu já tinha ido até lá para pegar informação, para não sei o quê. E aí tinham falado, olha, escreve um e-mail pedindo a prorrogação do seu prazo, porque já passou muito da data, né? Porque eu consegui abrir a empresa, né? A atividade, empresa, não é atividade, abrir a atividade, eu já tinha passado de junho, julho, agosto. Já fui abrir, eu acho que quase em setembro, já tinha passado um bom tempo, né? Quando eu abri. Então, eu fui levar essa documentação em novembro, tá bem? Então, assim, gente, eu consegui essa residência já em novembro, né? Era para ter sido em junho, o certo teria sido, né? Se eu tivesse o documento, o contrato naquele período eu não tinha, então, assim, isso levou mais 5 mesitos
E aí eu consegui a minha residência aqui com 1 ano e 11 meses, tá bem? Então, assim, residência com menos para quem veio de turista, como turista. No ano em que eu vim, hoje eu não faço a menor ideia, mas com menos de 1 ano e meio era bastante difícil, praticamente improvável, né? E aí a minha ainda levou mais um pouquinho, aí levou 5 meses a mais, porque eu realmente, na hora da minha primeira entrevista, eu tive a minha residência negada. Tá bem, gente? Mas é isso, foi realmente a falta do contrato. Então, se você na sua data tiver com o contrato, tudo bonitinho, dificilmente vai dar erro, eu acho. Tá bom? Gente, boa sorte, beijinhos e até o próximo vídeo, tá ok? Tchau, tchau. Aí se tá ok, pelo amor de Deus, gente, isso tá muito Bolsonaro. Tchau.